Eu tô com um Poco F6 Pro aqui que eu testei, retestei e hoje vocês vão descobrir se ele é mesmo o melhor celular da linha Poco, fabricado aí pela Xiaomi. E, gente, já vou dar spoiler logo no começo do vídeo, esse celular é um espetáculo. Então vem comigo para descobrir o porquê. Vamos lá. Vamos começar falando da parte visual. Ele não é tão fino, mas ele não chega a ser um trambolhão, tá? O que talvez te incomode um pouco é o módulo das câmeras aqui, que ele é bem saltado e diferente dos aparelhos que a gente tem na maior parte das vezes, a gente tem essa extensão aqui do módulo, então tem um quadradão enorme até aqui que não fica tão legal na capinha. Depois eu vou pôr a capa dele para vocês verem e fica um pouco esquisito. Mas ainda assim são câmeras muito boas, né? Você vai ver daqui a pouco o resultado delas em ação. E a parte de trás toda aqui é de vidro, tá? É um vidro que imita um mármore, que eu não sei vocês, mas me dá uma sensação um pouco de pia de banheiro. Olha só. Pode ter quem goste, pode ter quem não goste, eu prefiro mais um visual liso. Só que em todas as cores você tem esse efeito meio marmorizado. As laterais aqui são de metal, tá? Então dá um acabamento mais premium para o aparelho. E aí a gente tem um sensor de flash, a gente tem um sensor macro de 2 megapixels, que na minha opinião, por se tratar aqui de um aparelho topo de linha, poderia ser de 5 megapixels, mas eu também não acho que as pessoas ficam tirando milhares de fotos macro o tempo todo para você ter ali, né, uma justificativa para um sensor mais robusto. Mas enfim, o que importa mesmo aqui é a câmera de 50 megapixels. Na lateral, o botão de liga e desliga, tem também aqui os botões de volume. E embaixo a gente tem a gavetinha para você colocar o seu chip. Tem também entrada USB-C para você recarregar o seu celular, alto-falante, microfone em cima e tá aqui, ó, visualmente é esse o aparelho. Uma coisa que eu acho que pode ser um pouco complicada no Poco F6 Pro é que a gente tem essa traseira de vidro sem proteção. A gente não tem um Gorilla Glass aqui, nada para poder proteger caso ele caia. Ou seja, se você for uma pessoa meio desastrada, derrubar toda hora no chão, vai estilhaçar tudinho isso. Na tela, a gente tem um Gorilla Glass 5. Como a gente está falando de um celular topo de linha, que tem um preço um pouco mais elevado, valeria a pena ter colocado um Gorilla Glass melhor aqui, né? Porque depois do 5 já teve o 6, teve o Victus. Então, assim, para um celular que ele é o melhor da categoria dele, valeria a pena, né? Até porque o Poco F6, que aí ele é um pouco abaixo do Pro, ele vem com um Gorilla Glass melhor. Então, aí você pesa aí na sua balança se vale a pena para você ou não, tá? Essa tela aqui é uma tela Quad HD que é espetacular, gente. As imagens são muito bonitas, ela tem taxa de atualização de 120 Hz, tem 4.000 nits de brilho, que é brilho pra caramba, então você pode estar num sol dia, rachar lá fora, que você vai conseguir enxergar muito bem, só que é um brilho adaptativo, tá? Você não vai conseguir erguer até 4.000 nits manualmente nele. Manualmente ele tem aqui uma taxa muito boa, você consegue ver tudo de forma muito brilhante e tal, mas quando você sai na rua, no sol, aí o sensor vai captar essa luminosidade entrando e aí o software dele vai aumentar ainda mais esse brilho que está emitindo aqui para poder conseguir enxergar o que tem ali na tela. Isso é interessante porque vai economizar bateria, tá? Já que essa tela é uma tela que gasta um pouco mais, porque é uma tela Quad HD, como eu disse, com 120 Hz, e tem uma outra questão também, tá? Que você tem ou 60 Hz ou 120. Você não tem a possibilidade de deixar o software ir fazendo esse manejo para você conforme a necessidade enquanto você está jogando, ou seja, cada vez que você quiser ter aqui os conteúdos em 120 Hz, você vai ter que mudar manualmente. Ou então você simplesmente deixa lá em 120 Hz e anda com o carregador no bolso, porque aí vai consumir bastante energia mesmo, tá? Essa, inclusive, é uma tela tão boa quanto a tela do Xiaomi 14 Ultra, que é o topo de linha da fabricante no momento, tá? E ela é comparável, inclusive, com o iPhone 15 Pro Max. Eu tenho um, tô gravando dele aqui, inclusive, e eu não vejo diferença nenhuma. Realmente, o conteúdo fica muito bonito. Em relação ao processador, a gente tem aqui o Snapdragon 8 de segunda geração, que foi o melhor processador em 2023. Agora a gente já tem a terceira geração, né, do Snapdragon 8, mas ainda assim, esse chipset continua tão atual quanto ele era no ano passado, gente. É um baita chipset, bem robusto, que ele aguenta aí executar tarefas super pesadas, milhares de aplicativos abertos e o principal que eu acho que é o mais usado aí nos smartphones,
Jogos mobile. Ele vai aguentar qualquer jogo que você quiser rodar. Inclusive, eu sempre baixo o Genshin Impact porque como ele é um jogo pesado, mal otimizado, se o celular não for bom de verdade para rodar jogos, vai travar tudo. E nele aqui, olha, não tenho o que falar. Joguei, emiti poderes lá, as ultis dos meus personagens, ficou tudo liso, lindo, tudo muito bem fluido, gostei pra caramba, tá? A câmera de 50 megapixels é um espetáculo, assim, pode confiar nela de olhos fechados, porque vai fazer fotos e vídeos muito bons, tá? Se você estiver filmando em 1080p, vai ter estabilização óptica, então mesmo que você tenha tremedeira aí na mão, que nem eu, não vai ficar ruim os vídeos, tá? Vai ficar bem bacana. Você pode, inclusive, usar para gravar conteúdos para a internet, que olha, sem palavras. Se você subir a resolução para o 4K, aí vai ter estabilização eletrônica. A estabilização eletrônica não é tão boa aqui. Você vai notar umas tremedeiras ali no vídeo, né? Uns trancos assim e tal. Então, se você quiser desfrutar mesmo ali de uma estabilização boa de verdade, sem ter um Osmo na mão, vai em 1080p, que é sucesso. Em 4K, ele filma 24 fps, 30 e 60. No 24 fps, eu acho que ninguém vai querer gravar porque fica meio esquisito, tá? Mas no 60, vai na fé que também vai ter aí altíssima resolução nos vídeos. As fotos têm muitos detalhes, eu não vi distorções na hora que eu tava fazendo, inclusive tirar fotos ao ar livre com ele, olha, é um espetáculo, fica tudo muito lindo, vale bastante a pena mesmo. Inclusive ele filma em 8K também, mas eu não acho que a gente tem aí uma real necessidade de ter uma câmera que filma em 8K, até porque, né, quem é que tem aí monitor, televisor com 8K, a gente não tem nem tela de celular 8K para poder desfrutar ali dessa resolução. Então, né, é um pouco irrelevante, eu diria assim. Inclusive, se você for filmar em 8K aqui com ele, você não vai ter um vídeo super definido, então eu acho que não vale a pena, não compensa mesmo. Em relação à câmera de selfies, a gente tem aqui um sensor frontal de 1080p que vai filmar em 60 fps. Poderia ter aí uma câmera 4K? Poderia, porque todos os topo de linha atualmente vêm com uma câmera 4K frontal aqui, mas pelo menos essa daqui já filma a 60 fps, que é uma coisa que as fabricantes têm falhado muito nas câmeras frontais, mesmo de aparelhos ali intermediários, premium, sabe? A maioria tá vindo com 30 fps e eu não vejo muito sentido hoje em dia você não botar 60 logo. Os alto-falantes deles são bons, tá? Tem um bom volume aí, apesar de que eu acho que poderia ser um pouquinho mais alto, principalmente por a gente estar falando de um celular mais caro, tá? Mas ainda assim não deixa a desejar, a qualidade do áudio é boa, dá para você assistir conteúdos, filmes e séries utilizando o alto-falante dele que você não vai se decepcionar. Em relação ao carregamento dele, gente, ele tem um carregamento ultra rápido, olha o tamanho aqui do tijolo, que é esse carregador. E o cabo, ele vai ser mais grosso também, porque não adianta você ter um pino de tomada ali super robusto e o cabo não suportar, tá? O cabo é um pouco mais grosso que o padrão, você vai notar isso quando tiver com o aparelho em mãos, mas vale a pena porque realmente você consegue ter energia ali muito mais rápido, ainda mais tratando de um aparelho com uma tela que consome um pouco mais de energia mesmo, dependendo das configurações que você colocar ali. Mas assim, é um ótimo aparelho, tá? Ele já vem com Wi-Fi 7, apesar de que no Brasil ainda não foi muito bem implementado isso. Tem sensor infravermelho, não vai ter aqui entrada para fones de ouvido 3.5 milímetros, tá? Então o fone só Bluetooth mesmo. A maioria dos celulares premium, top de linha, já não vem mesmo, então, assim, é algo que a gente já está acostumado. Também não tem bandeja para cartão micro SD. Quando você for comprar, você vai ter que ponderar aí se você precisa de muito espaço, de menos espaço, e aí você define se quer de 256, 512 GB. Tem opção de até 1 TB de armazenamento. E em relação à RAM, vai ter opções de 12 e 16. Gente, 12 de RAM já é o suficiente para você fazer tudo no celular. 16 vai estar sobrando ali, mas se você é aquele tipo de pessoa que prefere que sobre, aí você pode ir direto para o 16. Mas resumindo assim, o aparelho é um celular espetacular, principalmente para a faixa de preço dele. Ele tem um valor mais acessível que outros aparelhos que possuem essas configurações que ele tem aqui,
né, só tem essas ressalvas que eu fiz ali. Eu indicaria esse smartphone para alguém? Eu indiquei esses dias, inclusive, para um amigo do meu marido que queria comprar um aparelho que fosse mais acessível financeiramente, mas que fosse muito bom. Então, assim, não tenho o que reclamar dele. Todos os testes que eu fiz, ele foi, assim, fantástico. E eu tenho certeza que se você adquirir um, você vai gostar muito também, tá? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha lá no nosso site. E a loja fica aqui no Paraguai. Nós não fazemos vendas online, justamente por causa disso, mas como tá bem na fronteira ali com Foz do Iguaçu, uma hora você pode ter a oportunidade de dar um pulinho para cá e aí você vem pegar o seu. Beijo, gente! Até o próximo vídeo. Tchau!